pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Rafa Castro e o nosso convidado de hoje é um dos principais incentivadores de negócio de cannabis medicinal no Brasil. Com vocês, Marcelo Greco. É um prazer te conhecer, Marcelo. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. E como é que você chegou até a cannabis, Marcelo? Isso é uma história interessante. Mais ou menos em 2015, 2016, começou um movimento aqui no Brasil de algumas mães que queriam ter acesso a cannabis medicinal para seus filhos, né? Então, encontrando em consultórios de neurologistas, uma mãe que trazia na mala o canabinoide, né, a cannabis medicinal na bolsa, acabava compartilhando com outras mães e as mães testavam esses produtos para os seus filhos e tinham resultados maravilhosos, né? Então, geralmente para convulsões, né, para epilepsia refratária, para síndrome de Dravet. Mas essas mães tinham uma barreira, né? A partir do momento que elas queriam mais desse produto e tentavam a importação na Anvisa, esse produto geralmente ficava preso na alfândega e não chegava na mãe. Então, imagina uma mãe tratando o seu filho, né, que tinha 80 convulsões por semana, passava a 0 ou a 2 convulsões. Quando essa mãe tentava ter acesso ao produto novamente, ela não conseguia e as convulsões voltavam a estaca 0 de novo. Isso foi gerando um sofrimento muito grande para essas mães, né? E aí uma série de mães corajosas não achava isso justo, né? Inclusive aqui eu quero falar para os seus convidados, se quiserem conhecer mais sobre essa história, para eles acessarem na internet, no YouTube, um documentário chamado Ilegal. É só digitar Ilegal no YouTube, então vai vir o documentário da história dessas mães contando exatamente esse trecho que eu estou contando aqui para vocês. Sim. E a gente foi acompanhando isso, né, e vendo que era um sofrimento realmente para as mães. E aí a gente pensou, como que a gente consegue ajudar, né? Por que acontece isso? Por que a Anvisa não permite, né? Por que um produto que ajuda tantas pessoas é proibido e não consegue chegar na mão dessas mães, né? Então nós nos unimos em um grupo de amigos, nos juntamos para começar a pelo menos a falar e a trazer informações para que a opinião pública, para que a Anvisa, para que stakeholders, para que investidores, para que pessoas, né, juízes, médicos, ficassem sabendo de tudo que estava acontecendo fora do Brasil, né, que o movimento da cannabis fora do Brasil já era algo que já estava acontecendo há muitos anos. Nos Estados Unidos as pessoas estavam tendo mais acesso a cannabis medicinal, no Canadá, no Uruguai, na Europa, em outros países, né? Como que a gente poderia contribuir? Então, em 2016, a gente iniciou a The Green Hub exatamente para trazer dados relevantes, para que a gente pudesse incentivar e promover informação, educação, com bastante foco em tecnologia e inovação para o mercado. Então, lançando relatórios, mostrando o que acontecia em outros países, fazendo viagens, né, e trazendo a informação para o Brasil para que o mercado fosse se abrindo, né, para que os médicos fossem entendendo mais como prescrever, para que as pessoas entendessem. Então, esse foi o primeiro movimento que nós fizemos em um grupo de 5 amigos e estamos aí até hoje desenvolvendo uma série de projetos. Por falar em Anvisa, como é que está liberado isso aí hoje? Está liberado, está parado? Muito boa pergunta. A Anvisa nessa época, então, como eu disse, era uma dificuldade, né? Você precisava de um laudo, você precisava especificamente de um neurologista, você precisava de provar que você já tinha tentado outras formas, né, de tratar o problema. E agora passaram-se alguns anos, né, e a Anvisa foi melhorando o acesso à cannabis medicinal. Então hoje você tem 2 RDCs, né, a RDC 335, que agora acabou de virar a RDC 660, e a RDC 327. Então, você tem permissão da Anvisa hoje muito mais fácil que há 6, 7 anos atrás. Hoje, com uma simples receita médica, né, por qualquer profissional de saúde, você consegue ter acesso à importação do CBD, do óleo de cannabis, vindo principalmente dos Estados Unidos, né? Então, a Anvisa, ela ouviu as mães, ela deu espaço para entender melhor
E hoje, né, claro, que ainda é um produto caro, ainda é um produto difícil de se conseguir, né, não é qualquer um que tem condições de fazer o tratamento, por ainda ser um tratamento caro e ainda não ter uma quantidade de médicos suficiente prescrevendo, mas já está muito mais fácil do que 7 anos atrás, né? Então, de novo, hoje você pega uma prescrição, entra no portal da Anvisa, faz uma solicitação, e em poucas horas você está com uma autorização e em poucos dias você recebe o produto em casa. Existe uma outra RDC que a Anvisa fez em 2019, que é a 327, que permite que algumas empresas tragam já o produto em quantidades maiores para embalar aqui no Brasil e vender em farmácias. Então hoje você já tem 12 produtos que podem ser vendidos em farmácias brasileiras, né? Que estão nas farmácias hoje, você tem entre 3 e 4, mas 12 já estão com autorização de colocar os seus produtos nas farmácias também. O que é RDC? A RDC geralmente é uma permissão. Hoje você tem uma portaria que chama Portaria 344 da Anvisa, né? Que ela prende a cannabis em todas as suas formas, né? Onde ela não pode ser comercializada no Brasil, né? Então você tem a Portaria 344. Uma RDC, ela permite que você, uma resolução da Anvisa, que ela permite, né, uma resolução do colegiado da Anvisa, que ela abre essa exceção, essas duas exceções, através da 335 e a 327, para que você consiga ter esse acesso que eu acabei de explicar antes. Então são resoluções do colegiado da Anvisa que se reúnem para permitir que você consiga ter acesso fora dessa portaria, que é a 344. E o que todo mundo precisa saber, Marcelo, sobre a maconha medicinal no Brasil? Bom, é muito importante, a gente está falando sobre o medicinal, né? É muito importante a gente explicar que a cannabis, ela tem diversos tipos de planta, né? Você tem a planta que dá a semente, você tem a planta que dá a flor, que geralmente, né, da flor que sai os extratos, os óleos para o tratamento medicinal, e você tem também as plantas que dão fibra, que você pode ter aplicações industriais, na construção civil, no têxtil, né? Então ela é uma planta muito diversa. Mas para explicar melhor para todo mundo, existem dois tipos de planta. Uma planta que tem altos níveis de THC. O THC é um dos compostos químicos da cannabis, né? Um dos 140 compostos químicos. Tem o THC, que ele é o que gera um efeito psicoativo. Ele é o único composto que gera um efeito psicoativo na cannabis. Mas você tem o CBG, o CBN, o CBD, outros compostos que não são psicoativos. Há 80 anos atrás, por causa desse psicoativo, a cannabis acabou sendo proibida. Então, o THC acaba sendo um vilão da história para a proibição, né? Mas ele não é um vilão, ele é simplesmente um composto que gera um efeito psicoativo, e óbvio que você tem que ter um acompanhamento médico, né? Tendo um acompanhamento médico, o THC é inofensivo. Mas você tem outros compostos da cannabis que não têm efeito psicoativo. Então, existe uma planta que se chama cânhamo, que é uma planta, é uma cannabis, só que ela tem até 0,3% desse THC que tem efeito psicoativo. Então, você tem uma planta que não gera efeito psicoativo. E você tem uma outra planta que pode chegar até 30% de THC, que aí sim tem o efeito psicoativo. Entre essas duas plantas, você tem mais de 25 mil aplicações. Você tem uma linha que você pode seguir de uma linha industrial, onde você pode fazer bioplástico, biocombustível, têxtil, construção civil. Você tem uma linha que você pode seguir com saúde e bem-estar, que a gente chama, com compostos, né, para fazer alimentos, bebidas. Você pode ter um hambúrguer vegetal feito da semente do cânhamo, uma salsicha vegetal feita da semente do cânhamo, leite de cânhamo, a infusão em bebidas, em comidas. Ela é uma super proteína. Na terceira vertente, você tem a cannabis medicinal, onde você tem a flor da cannabis, onde são extraídos os óleos que contêm os canabinoides. Então, uma aplicação também que pode ser de saúde e bem-estar em alguns países, mas no Brasil ele tem foco farmacêutico,
para desenvolvimento de medicamentos, suplementos e compostos alimentares, né? E a quarta vertente que a gente esquece de falar que o Brasil tem um potencial muito grande é o agronegócio. É a gente poder cultivar a cannabis nas suas diferentes formas para que todas essas linhas de atuação sejam possíveis. Sabe-se hoje que a cannabis combate doenças neurológicas com muita eficácia. Por que a cannabis pode ser uma potência para vários tipos de negócio? Então, a cannabis, como eu disse, ela tem diversas aplicações, né? Então, desde o potencial medicinal, né, quando a gente aponta o potencial medicinal da cannabis, aqui no Brasil principalmente, o foco são doenças neurológicas, né? Mas também é muito usado também para dor crônica, um exemplo, né? Dor crônica é muito utilizado para Parkinson, dor crônica e doenças neurológicas. Mas fora do medicinal, existem várias dores, né, que a gente tem no mercado que podem ser solucionadas com a cannabis, né? Então, por exemplo, num lado sustentável dela, né? Ela é uma planta que, além de ela ter todos esses benefícios que eu citei aqui, e se a gente for para um lado do agronegócio, ela é uma planta que ela tem muita recuperação de carbono também, né? Então, ela é uma planta que ela consegue extrair metais pesados do solo, ela consegue reconstituir o solo, ao mesmo tempo que captar carbono, né, e tirar CO2 da atmosfera. Então, assim, imagina você ter o potencial de ter uma planta que ajuda o meio ambiente, né, e ainda consegue ter mais de 25 mil aplicações, né? Então, esse lado sustentável dela. Quando você junta esse potencial sustentável dela com todas as aplicações, a gente não pode esquecer que nós teríamos uma nova commodity que geraria empregos, né? Geraria oportunidades de trabalho, gerariam impostos para o país, né? Então é uma pena que a cannabis seja hoje, né, esteja proibida simplesmente por causa de um canabinoide, né? E a gente não tem a normalização dela, né? Quanto mais a gente pensar na normalização de uma planta, né, com tantas aplicações, uma planta com tantos benefícios, tanto para a saúde, quanto para o meio ambiente, quanto para o povo do Brasil, né, a gente não estaria perdendo tempo. Então, um recado para os nossos governantes para abrir o olho de todo o potencial que essa planta maravilhosa tem. E a desinformação alimenta o preconceito sobre a cannabis, né? A desinformação alimenta o preconceito, sim. Então hoje você tem um estigma muito forte da planta, né? Um preconceito muito grande que exatamente faz, né? Nós temos um país, né? O Brasil é um país muito conservador em suas políticas também, né? E esse estigma e esse preconceito atrasam esse desenvolvimento. E a gente só vai conseguir combater esse estigma e esse preconceito através da educação. É isso que nós, né, na The Green Hub, né, eu também pessoalmente venho escrevi muitos artigos nos últimos 2 anos, que é exatamente para a gente conseguir educar as pessoas envolvidas, né, que fazem as leis e que geram essa desinformação, para que a gente consiga avançar com essa normalização, né, que a gente consiga acabar com esse estigma, acabar com esse preconceito, mostrando todo o lado e todo o potencial da planta, né? Então, educação é o principal pilar hoje, de diversos pilares. A gente tem o pilar da ciência, da tecnologia, né, da pesquisa, o pilar medicinal, mas o pilar da educação é um dos mais importantes. Ela é utilizada para fins veterinários também, né? Também. Em que casos? Exatamente. Então, assim, vamos pensar que também, né, os animais têm os mesmos problemas que o ser humano, principalmente epilepsia, né? Então, você tem muitos cãozinhos e gatos que têm epilepsia, e a cannabis vem se mostrando muito efetiva no combate, no tratamento, muito parecido com o tratamento do humano, né? Então, a cannabis também muito bom para tratamento veterinário, para tratamento dos pets. E para finalizar, qual é o grande segredo da cannabis? Boa.
Então, o grande segredo da cannabis, eu acredito que sim, seja a sua diversidade, né? Então, ela é uma planta com potencial medicinal muito grande, mas como eu disse, com potencial industrial muito grande, um potencial sustentável muito grande também, né? Então, o segredo é que a gente abra o olho, né? Que todos os nossos governantes e que todas as pessoas envolvidas na regulamentação no Brasil possam entender exatamente o quão especial essa planta é, né? Especial no sentido de promover saúde e especial no sentido de também promover oportunidades, né? Por ela ser uma planta exatamente tão diversa, complicações tão diversas, né? Uma informação muito boa para a gente encerrar esse bate-papo. A gente tem as ODS da ONU, né? As ODS da ONU são metas, 17 metas até 2030 que a ONU tem, que englobam uma série, então ela engloba a fome, ela engloba o meio ambiente, ela engloba a água, ela engloba a diversidade, engloba ter mais mulheres, né, combater a fome. Então são 17 ODS que a ONU tem, que são metas para 2030, que focam principalmente em sustentabilidade e diversidade. Dessas 17 ODS, 15 a cannabis tem participação. Então isso mostra o quão especial essa planta é. Bom, eu quero agradecer pela sua presença aqui no podcast Papo Inclusivo. Tem mais alguma coisa importante que a gente deixou de falar? Não, a gente abordamos bastante coisa. Agradeço poder ter participado aqui. Fica aberto a um próximo convite quando vocês quiserem me convidar. Eu acho que temos bastante coisa que a gente pode abordar ainda, bastante informação, mas acho que hoje a gente já conseguiu abordar uma série de temas e fica para uma próxima oportunidade a gente abordar outros temas. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado.